Bom dia para você, nosso querido telespectador que nos acompanha todas as manhãs no Conecta News aqui na Conecta Mais TV. Hoje, 18 de fevereiro de 2021, quinta-feira, estamos um pouquinho perdidos ainda por conta do feriado que tivemos do Carnaval, né? Mas a gente segue trazendo então sua central de informações, sua central de notícias. Como a gente não pode deixar de falar esse bordão, ao meu lado, um bom dia para Beto Guidini. Bom dia, Monalisa. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje, quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021. Hoje, Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. A previsão do tempo para esta quinta-feira é de sol com poucas nuvens. O dia amanhecerá com 15 graus e a tarde poderá chegar aos 25 graus. E amanhã você acompanha a previsão do tempo para o final de semana. Neste momento fazem 16 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta manhã, de quinta-feira, começamos pela região. Produtores rurais devem apresentar talão modelo 15 para vistoria. Pela Serra e Planalto, contratação de projetos do aeroporto de Vila Oliva aguarda ajustes finais na documentação. E pelas notícias do Estado, o Rio Grande do Sul usará parte do próximo lote de vacinas para aplicação da segunda dose. E pela economia, mercado prevê inflação de 3,62% e alta do PIB de 3,43% em 2021. E pelas notícias da agricultura, a safra de cana-de-açúcar menor e com previsão de atraso para o início da colheita deve manter elevados preços do açúcar e também do etanol. Pelo mundo, nos Estados Unidos, tivemos uma nevasca muito grande, uma onda de frio que matou cerca de 26 pessoas, atrasou a vacinação e deixou milhares sem energia. E pelas notícias do esporte, a seleção brasileira de basquete é proibida de entrar na Colômbia. Pela política, de forma unânime, o STF mantém a prisão do deputado Daniel Silveira. E nós agora começamos com as notícias da nossa região. São 8 horas e 5 minutos. Segundo o jornal Estafeta, Veranópolis segue vacinando idosos com mais de 85 anos. A Secretaria da Saúde de Veranópolis informa que as unidades de saúde do município ainda possuem doses da vacina contra a Covid-19 destinadas aos idosos com mais de 85 anos. Para receber essa imunização, os idosos que possuem 85 anos ou mais, ainda que não se vacinaram, devem procurar o posto de saúde mais próximo de sua residência e a realização dessa imunização, que poderá ser agendada ou aplicada na hora, dependendo da disponibilidade das doses na unidade no momento da procura. Existe uma previsão de que o Rio Grande do Sul receber um novo lote de vacinas na próxima semana. Porém, o município de Veranópolis ainda não sabe com quantas doses será contemplado. E Beto, olha só, a Brigada Militar flagrou uma mulher riscando veículos aqui no bairro Basalto, em Nova Prata. Isso aconteceu ontem, dia 17, quarta-feira, por volta de 1h20 da madrugada. A Brigada Militar recebeu a denúncia na rua Padre Antônio Serralho do bairro Basalto, onde relatou a vítima e o comunicante que havia uma mulher riscando seu veículo. Chegando ao local, foi constatado o fato, a suspeita foi abordada e identificada, sendo lavrado então um boletim de ocorrência. E aqui a próxima você tem também, né, Marlise? Com certeza, vamos ver aqui. Então temos aqui que as tratativas da concretização da parceria com a Universidade de Caxias do Sul. Na tarde de terça-feira, dia 16 de fevereiro, o prefeito municipal, senhor Ademir do Apoço, e o vice-prefeito Vilmar Paulo Tuassa, e o secretário municipal de Administração e Fazenda, senhor Dione Peretti Comim, receberam representantes da Universidade de Caxias do Sul, do Campus Central e de Nova Prata. Na oportunidade, o diretor da área das Humanidades, professor Dr. Everaldo Sescon, realizou a entrega de um álbum de 50 anos da universidade. Também participaram do ato a diretora do Campus de Nova Prata, a doutora Rosicler Masco Gilioli, e a diretora de Relações com o Mercado, senhora Lauana Blanco. Durante o encontro, foi dado andamento às tratativas de concretização e parceria entre município e universidade, englobando valores e setores da
administração pública. Muito bem, Beto. Falando um pouquinho sobre Fagundes Varela, somente no dia de ontem, 8 novos casos da Covid-19. Então, na data, 9 pacientes passaram pela avaliação da equipe da saúde, 8 apresentaram resultados positivos para o novo coronavírus e um paciente teve seu teste agendado, conforme normativa vigente. Os casos positivos são de homens e mulheres com idades entre 15 e 74 anos. Todos encontram-se com sintomas leves em isolamento domiciliar. Mais 2 pacientes encerraram o seu período de isolamento e são considerados curados. O número de casos confirmados sobe, então, para 149 casos em Fagundes Varela. E Nova Prata também teve problemas de esse negócio do carnaval, né, Manalice? Com certeza. Segundo o portal do Facebook da Prefeitura, no último boletim epidemiológico, temos 81 casos ativos. E os números do boletim são acumulados dos últimos dias, iniciando no último sábado até ontem, quarta-feira. Nesse período, notamos um aumento no número de consultas no pronto atendimento por síndrome respiratória e também um aumento nas internações. E seguimos com pacientes em UTI. Lembramos a importância de que quem estiver em isolamento deve respeitar os protocolos, não saindo de casa e mantendo o máximo distanciamento das outras pessoas do seu convívio. Então foram 40 novos casos, Beto, de sábado até o dia de ontem, somente aqui em Nova Prata. Falando um pouquinho mais sobre Nova Prata também, atenção ao produtor rural, que então pode trazer já o seu talão de produtor modelo 15 para a vistoria. O prazo é de 17 de fevereiro a 17 de março e para os produtores que emitem exclusivamente notas eletrônicas, não é preciso comparecer à prefeitura para fazer esta vistoria. Lembrando que com esta vistoria, do talonário você auxilia no controle de arrecadação do município junto ao Estado. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 3242-9996. E já para a cidade de Cotiporã, os carnês do IPTU 2021 já estão disponíveis para retirada na Secretaria da Fazenda e podem ser pagos na Tesouraria da Prefeitura Municipal, Agência Sicredi, Banrisul ou na lotérica. Ainda, o boleto pode ser emitido através do site do município na aba Atendimento ao Cidadão. E, efetuando o pagamento em cota única, os contribuintes recebem 10% de desconto até o dia 20 de março de 2021. E o pagamento também pode ser realizado em parcelas com vencimentos para o dia 20 dos meses de abril, maio, junho, julho e agosto. E Beto, falando um pouquinho sobre o município de Paraí, a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social reforça então aos munícipes o alerta para a vacinação contra a febre amarela. A Vigilância Ambiental da 5ª Coordenadoria Regional da Saúde do Estado, a CRE, confirmou que o resultado da febre amarela em coleta realizada em um macaco tipo bugio, realizado em janeiro no município de Pinhal da Serra. Por isso, há necessidade da atenção para a mortalidade de bugios na região. Todas as mortes devem ser notificadas para a Vigilância Sanitária Municipal. A febre amarela é uma doença causada por um vírus transmitido por um mosquito silvestre. E, nesse momento, a equipe de saúde do município reforça, então, o alerta para a vacinação contra a febre amarela. E seguindo as nossas informações, para a cidade de Paraí, que está acontecendo a primeira para o time de voleibol feminino, uma peneira para o time de voleibol feminino em Paraí. O objetivo é selecionar atletas para integrar a base da equipe que representa o município de Paraí nas competições de voleibol. Podem participar da peneira nascidas até o 2006. E as datas dos testes são no próximo dia 27 de fevereiro, às 13h30, no ginásio da Palmeirinha. Mais informações pelo fone 999 27 16 50. E agora nós seguimos com as informações da Serra e do Planalto. Segundo o portal Gaúcho ZH, a contratação de projetos do aeroporto de Vila Oliva aguarda ajustes finais na documentação. Técnicos da Secretaria de Planejamento e da Secretaria de Gestão, Finanças e Parcerias Estratégicas de Caxias do Sul alinharam até ontem, quarta-feira, dia 17, os últimos detalhes para encaminhar a contratação de projetos executivos para a construção do aeroporto de Vila Oliva. A reunião com integrantes da Secretaria Nacional de Aviação Civil,
A SAC do Ministério da Infraestrutura será virtual e vai tratar de ajustes necessários em termos de referência da licitação. O documento de 8.000 páginas contém o detalhamento do serviço contratado e o fundamental para o início do certame. E Beto, olha só, as famílias caxienses mantêm os planos de saúde, mas o aumento autorizado em 2021 dificulta a permanência dessas famílias com esse benefício. O reajuste fica congelado no final de 2020, mas a ANS autorizou a cobrança a partir de janeiro. E a gente sabe que esse reajuste não é nada fácil para esse pessoal que tem o benefício do plano de saúde. Muitas vezes a gente sabe que ele é necessário e, quem sabe, talvez teremos uma queda brusca, né, nos beneficiados por conta desses aumentos que vem acontecendo. E segundo Portugal GZH, escolas municipais voltam às aulas cumprindo o limite de 50% de ocupação em Farroupilha. As 27 escolas municipais de Farroupilha, 22 da educação fundamental e 5 de educação infantil, deram a largada para o ano letivo 2021 ontem, quarta-feira. São 8.000 alunos matriculados nas instituições educacionais e todos farão parte de uma escala de turmas presenciais, caso optem por participar dos encontros na escola. Mesmo assim, atividades serão enviadas para os que decidirem permanecer em casa. E conforme o cronograma da Prefeitura, ontem, quarta-feira, retornaram presencialmente alunos da educação infantil de 4 a 5 anos e os estudantes do 9º ano do Grupo A, que representa cerca de 1.000 alunos. As turmas serão separadas entre A e B na escala de presenças. E Beto, olha que notícia boa, um vereador lá de Caxias do Sul negou a autopromoção em doação do próprio salário. Esse parlamentar do Novo, Maurício Marcon, repassará cerca de 70% da sua remuneração bruta para 2 entidades mensalmente. Esse é um gesto que nos alegra muito nesta quinta-feira, podendo trazer essa informação para você, gestos de solidariedade dos parlamentares que por muitas vezes não pensam tanto quanto deviam na população, né, Beto? Isso mesmo. E segundo o portal Gaúcha ZH, o retorno do litoral para a Serra Gaúcha teve trânsito leve na Rota do Sol após o feriado de Carnaval. O movimento retorno dos serranos estava no litoral norte para a Serra Gaúcha após os dias de Carnaval. Foi de forma tranquila até as 21 horas e 30 minutos da terça-feira, segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar. Além das 21 horas, cerca de 8.000 veículos haviam utilizado a Rota do Sol, principal rodovia utilizada pelos moradores da região. Que bom, né, Beto, que o pessoal dessa vez conscientizou-se um pouco mais. A gente viu diversas imagens, né, nas praias, as pessoas viajando, mas que bom que se teve uma conscientização um pouco maior do momento que estamos vivendo e com relação aos feriados que a gente passa, né, nesses momentos, Beto. Isso mesmo, Analice. E segundo o portal do Facebook, as tratativas de concretização da parceria da Universidade de Caxias do Sul, segundo a Prefeitura de Nova Araçá. Na tarde da terça-feira, dia 16 de fevereiro, o prefeito municipal, senhor Ademir Dalpoço, e o vice-prefeito Vilmar Paulo Toassa, e o secretário municipal de Administração de Fazenda, senhor Giovanni Peretti, Comim, receberam representantes da Universidade de Caxias do Sul e também de Nova Prata. Muito bem, agora falando um pouquinho sobre o Estado, né, Beto? O governo do Rio Grande do Sul retira o limite para a ocupação das aulas presenciais. Um novo decreto estadual exige apenas o distanciamento de 1,5 metros entre as cadeiras dentro da sala de aula. Nesta segunda-feira, um novo decreto retira o limite de 50% da ocupação nas salas de aula para a realização das atividades presenciais em creches, escolas e universidades. Agora, as instituições de ensino podem operar sem restrição quanto ao número de ocupantes. A decisão vale para todas as regiões, independente da classificação do mapa de distanciamento controlado. A única exigência, então, a partir de agora, é que a realização das aulas presenciais tenha um distanciamento mínimo de 1,5 metros entre uma pessoa e outra. E segundo o portal Correio do Povo, a Prefeitura confirma surto de Covid-19 em lar de idosos de Pelotas. Segundo
A Prefeitura de Pelotas confirmou, por meio de nota na terça-feira, um surto de Covid-19 em uma instituição de longa permanência para idosos instalada na cidade. No dia 1º de fevereiro, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu a declaração de um óbito suspeito de coronavírus e, no dia 3, saiu o resultado do PCR positivo para a doença. A pasta começou a investigar e detectou funcionários positivos para a Covid-19 que não haviam sido informados pela vigilância epidemiológica. Após os resultados dos exames do PCR, foram totalizados 40 idosos positivos e a Secretaria já transferiu 32 pacientes para o hospital. Destes, 5 receberam alta e foram para a casa de familiares. E Beto, olha que notícia triste. Porto Alegre pode interromper a vacinação contra a Covid-19 por falta de doses. A campanha da vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre corre o risco de ser interrompida por falta de doses. Segundo informações da Secretaria Municipal da Saúde, a vacinação na capital gaúcha segue hoje, amanhã ou até acabar o estoque de cerca de 5.000 doses que foram recebidas. A pasta afirmou que o estoque garante a vacinação para idosos acima de 83 anos, acamados e internados em instituições de longa permanência. Também está assegurada a segunda dose para quem tomou a vacina, pois o estoque para esses fins já estava reservado. Porém, a gente fica nesse impasse, né? Muitas pessoas, inclusive, vêm perguntando, quanto que vai liberar para o pessoal com 80 anos, 81, 82? A gente sabe que o pessoal quer mesmo fazer essa vacinação, as famílias estão comovidas e preocupadas, mas somente quando forem disponibilizadas pelo Estado, pessoal. Então, tenham um pouquinho de calma, as vacinas estão chegando e elas estão sendo aplicadas. Então, um pouquinho de calma nesse momento que a gente sabe que é muito precioso. Agora falando sobre Porto Alegre. O Hospital de Clínicas cancela cirurgias que demandem leitos de CTI por alta nas internações por Covid-19. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre anunciou na quarta-feira novas medidas de contingenciamento de sua operação por conta da alta de ocupação da Covid-19 para a piora do cenário epidemiológico na cidade. Conforme o monitoramento da instituição, 84 dos 87 leitos dedicados à doença estão ocupados e na enfermaria Covid apenas um dos 34 leitos existentes ainda pode receber pacientes. Com contingência, estão canceladas ao menos até sábado todas as cirurgias que demandem leitos do Centro de Terapia Intensiva, a CTI, e ficam suspensas as internações clínicas eletivas. E Beto, olha só essa reportagem aqui. Traficante é preso com 30 quilos de maconha na Freeway. Acho que esse não é só para consumo próprio, né? Um traficante foi preso pela Polícia Rodoviária Federal transportando 30 quilos de maconha em um veículo Fiat Uno, na terça-feira na BR-290 na Freeway. A prisão ocorreu logo após a PRF, enfim, avistar o carro com placas de Alvorada, parado no acostamento com o pneu furado. Ao pararem para auxiliar o motorista, sentiram um forte cheiro de maconha e encontraram aproximadamente 30 quilos da droga no seu porta-malas. Gente do céu! E essa análise ninguém esperava também. Segundo o observador regional, em Três Passos, um homem é preso pela prática de descaminho com carga ilegal de desodorantes. A guarnição da Força Tática da Brigada Militar, durante o patrulhamento no início da noite, às 18h45, no quilômetro 101 da BR-468, em Três Passos, visualizou um veículo S10 transitando no sentido da fronteira com a Argentina. Realizada a abordagem e identificado o condutor, foi efetuada a busca veicular, sendo localizados na carroceria da caminhonete 12 fardos de desodorante embalados em papel pardo e dentro do veículo rádio comunicador amador, que no momento não estava na frequência da Brigada Militar. E diante dos fatos, o condutor foi preso. A carga com 240 caixas, totalizando 2.800 frascos de desodorante, foi apreendida, assim como a caminhonete S10 e o rádio comunicador. E a Brigada Militar acionou a Receita Federal de Santo Ângelo a respeito da ocorrência, Monalise. Poxa, Beto, a pessoa só estava... É muito desodorante, né? Era só para consumo, assim, só para utilização própria. A pessoa ia ficar cheirosinha por um bom tempo.
Beto, falando um pouquinho sobre a vacinação da Covid-19, o Rio Grande do Sul usará parte do próximo lote das vacinas para a aplicação da segunda dose. O Rio Grande do Sul vai reservar parte da próxima remessa de vacina contra a Covid-19 para a aplicação da segunda dose nos pacientes que já receberam o imunizante. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, a carga que chegou na próxima terça-feira, faz parte de um lote com mais de 4,8 milhões de imunizantes a serem distribuídos pelo Ministério da Saúde. A ideia do Palácio Piratini é repassar todo o carregamento aos municípios, priorizando a continuidade de distribuição aos idosos. Entretanto, caberá a cada cidade manter um estoque para uma fração de doses para que os primeiros beneficiados possam receber a segunda dose desta vacina. Agora são 8 horas e 23 minutos. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo o que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Abadá Capoeira apresenta 4º curso de aperfeiçoamento técnico em capoeira, ministrado pelo mestrando Pretinho, de 19 a 21 de fevereiro, na BEM de Nova Prata. Entre em contato pelo fone 54 99161 5531. Organização Graduado Guepardo e apoio Conecta Mais TV. É muito nossa. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Nessa quinta-feira você vai ver um B-Night diferente, um B-Night abençoado. Porque sabe quem vai estar sentadinho no sofá do B-Night? Ele, que além de padre, é cantor, já lançou 6 CDs e 2 DVDs. Ele é Ezequiel Dal Poço e nos contará a sua história aqui nesse sofá. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Piantari Viveiro de Mudas.
Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Retornando então com a sua central de informação, central de notícias, todas as manhãs, Conecta News, das 8 às 9h30 na Conecta Mais TV. Beto, do que a gente vai falar agora? Antes, nós vamos falar sobre a previsão do tempo, Monalice. Agora são 8 horas e 28 minutos. Desculpem. A previsão do tempo para esta quinta-feira é de sol com poucas nuvens. O dia amanheceu com 15 graus e tarde poderá chegar aos 25 graus. Amanhã você acompanha a previsão do tempo para o final de semana. Neste momento faz 16 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as informações agora falando sobre economia, Monalice. Segundo o portal IG, o mercado prevê inflação de 3,62% e alta do PIB de 3,43% em 2021. Os responsáveis por analisar o mercado e produzir o relatório Focus do Banco Central divulgaram a revisão dos dados nesta quarta-feira. E pela sexta semana seguida, os índices deterioraram. A estimativa da inflação foi revisada para cima, 3,6% para 3,62%. E a expectativa de alta do PIB passou de 3,47% para 3,43%. Apesar da alta, o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, a inflação oficial do país permanece abaixo da meta central de 3,75%. E pelo regime de metas, não haverá descumprimento se a inflação oscilar entre 2,25% e 5,25% em 2021. E segundo o portal IG, pandemia fortalece parcerias comerciais entre Brasil e Ásia. O levantamento do Ministério da Economia mostra que a tendência de aproximação entre os países se acentuou. Há mais ou menos 20 anos, o Brasil e os países do continente asiático vêm se aproximando cada dia mais. A pandemia do novo coronavírus acentuou essa tendência, como mostra um levantamento do Ministério da Economia a pedido da Folha de São Paulo. Em 2001, quando o movimento de expansão da economia asiática começou, 14% do comércio exterior brasileiro era com a Ásia. Esta presença aumentou pouco a pouco até atingir 38% em 2019 e com a pandemia em 2020 chegou a 42%, Beto. E segundo o Jornal do Comércio, o brasileiro renegocia empréstimos para melhorar o perfil da dívida na pandemia. As negociações permitem que os tomadores voltem a tomar novos financiamentos. Em meio à pandemia da Covid-19, além do fôlego financeiro do auxílio emergencial, os brasileiros consumiram menos e fizeram poupança, Monalice. Mas olha só essa notícia aqui da economia que é bastante inusitada. Citi transferiu acidentalmente 500 milhões de dólares a mais e não pode pagar de volta. Depois de cometer um dos maiores erros da história do setor bancário, o Citibank não pode recuperar os quase $500 milhão que acidentalmente transferiu para os credores da empresa de cosméticos Revlon, decidiu um juiz do Tribunal do Distrito dos Estados Unidos. O Citi, que atuava como agente de empréstimos da Revlon,
pretendia enviar cerca de 8 milhões de dólares em pagamentos de juros aos credores da empresa. Em vez disso, o banco transferiu acidentalmente quase 100 vezes esse montante, incluindo 175 milhões de dólares para um fundo da Ed. Ao todo, enviou acidentalmente 900 milhões de dólares aos credores da Revlon. Bem pouquinho, bem pouquinho. Podia ter sido na nossa conta também, né, Alice? E segundo o portal G1, o Imposto de Renda 2021, o prazo para a declaração está próximo. Aproveite para preparar os documentos. O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2021, ano base 2020, ainda não foi confirmado pela Receita Federal, mas deve seguir o padrão dos anos anteriores e se estender de 1º de março a 30 de abril. A exceção aconteceu no ano passado, quando o prazo foi estendido devido à pandemia do coronavírus. E antes da abertura do período da entrega da declaração, é importante fazer busca dos documentos necessários e, em caso de faltar algum, já ir atrás de uma nova via. E há ainda informes de rendimentos das fontes pagadoras e instituições financeiras, recibos de pagamentos e também de compras. E Beto, olha só, a gente teve recentemente empresas aqui no Brasil indo embora, fechando, empresas automotivas, né? E a Jaguar Land Rover cortará 2.000 empregos no mundo até 2022. O grupo argumentou a necessidade de reduzir seus custos para se tornar uma empresa mais ágil. Funcionários da fábrica não serão afetados, prometeu a empresa. A montadora britânica de carros de luxo, Jaguar Land Rover, cortará aproximadamente 2.000 empregos em todo o mundo. No próximo ano, anunciou em um comunicado nesta quarta-feira, dia 17, 2 dias depois de anunciar uma estratégia para atingir a neutralidade de carbono em 2039. A conversão da marca Jaguar para totalmente elétrica a partir de 2025 e o grupo argumentou a necessidade de reduzir seus custos para se tornar uma empresa mais ágil. Agora nós vamos para a agricultura. Segundo o portal Notícias Agrícolas, os fretes já estão 15% a 20% mais caros do que há um ano com o avanço da colheita no Brasil. A falta de veículos já começa a ser registrada em alguns pontos do país, onde o volume disponível de soja e milho verão serão mais robustos, além da demanda mais intensa, alta nos preços do óleo diesel e vendas antecipadas muito adiantadas também contribuem para esses aumentos. E olha só, Beto, a safra de cana-de-açúcar, vamos ver aqui, é menor e a previsão de atraso para o início da colheita deve manter elevado o preço do açúcar e do etanol. Vamos ver aqui o que dizem. Beto, você tem essa notícia? Agora nós seguimos com a próxima notícia. Segundo o portal revista o Globo Rural, produtores no Rio Grande do Sul pedem na Justiça a suspensão da aplicação de herbicida da soja. Segundo as informações que temos, de um lado, produtores de uvas, maçãs, azeitonas, ameixas, pêssegos, tabaco e mais 6 culturas de diversificada agricultura gaúcha. De outro, produtores de soja, cultura que avança a passos largos no Rio Grande do Sul, atingindo quase 6 milhões de hectares, um aumento de 2,9% na área plantada em relação à safra anterior. Entre eles, o herbicida hormonal com o princípio ativo 2,4-D usado no pré-plantio da soja para eliminar a buva, planta invasora muito resistente e comum no estado. O problema, detectado no laudos laboratoriais há 3 anos, é que, mal aplicado e em condições de horários adversos, o agrotóxico é levado pelo vento, um fenômeno chamado de deriva, viaja até 30 km e causa prejuízos milionários em culturas sensíveis. Vamos triste falar isso, né, Bonalice? É muito triste e que bom que os produtores estão tendo essa consciência, né, de pensar um pouco mais antes de aplicar um herbicida ou um pesticida em sua lavoura. Porque a gente sabe que isso interfere não só no agora, né? Ele fica aí enraizado dentro dessa terra por muito tempo e ela acaba se tornando infértil. Fértil apenas para essas produções e infértil para possíveis outros cultivares que o produtor queira posteriormente ter em sua lavoura, né, Beto?
E agora nós vamos para o mercado financeiro, Annalise. Isso mesmo, e antes de iniciar o mercado financeiro, vamos lembrar dos nossos apoiadores. Unimed, Vale das Antas, Adilnet Telecom, Franco Moda Masculina, Paludo Pneus, Piantari e Tá na Roda. Começamos pelo dólar. O dólar fechou ontem a R$ 5,41. O euro a R$ 6,51, a libra a R$ 7,49. Pela bolsa de cereais, a soja máximo R$ 162,00 e mínimo R$ 158,00. O milho máximo R$ 84,50, mínimo R$ 79,00. E o arroz máximo R$ 90,35, mínimo R$ 86,80. Já para o preço da carne, arroba do boi máximo R$ 282,50, o mínimo R$ 275,50. Já a arroba da vaca máximo R$ 260,00 e mínimo R$ 253,60. E nós seguimos agora com as nossas informações pelas notícias do mundo, Monalise, isso? Isso mesmo. E começamos pela Itália. Segundo o portal Útil Segundo, o vulcão Etna, na Itália, entra em erupção e fecha o aeroporto. Segundo, a erupção espetacular está em andamento do vulcão Etna, na Itália. E na terça-feira, com forte atividade explosiva da cratera sudeste e a emissão de uma alta nuvem de cinzas da lava que se dispersava para a parte sul. Segundo dados do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia, Observatório Etna de Catânia, da mesma boca emerge um transbordando lava que produziu um modesto colapso de lateral de um cone, gerando um fluxo piroplástico que se desenvolveu ao longo da parede oeste do Vale de Bolve. E os registros começaram a ser detectados a partir das 16h10. E a atividade vulcânica provocou a suspensão de atividades no aeroporto internacional de Catânia, principalmente devido ao fluxo de cinzas e de lava. A medida foi decidida após reunião emergencial pela unidade de crise do local. É difícil até de ler uma notícia dessas, né, Beto? Isso. Mas, resumindo tudo, então, o vulcão entrou em erupção lá na Itália, foi algo espetacular, muitas pessoas estão isoladas e a gente segue com outras informações, porque a gente sabe que isso é algo inédito, né, Beto? Isso. Variante britânica da Covid-19 prestes a se tornar dominante na Alemanha. A cepa descoberta no Reino Unido já representa mais de 20% de todos os casos da Covid-19 registrados na Alemanha. A variante britânica, que já representa mais de 20% de todos os casos registrados na Alemanha, está se tornando dominante, alertou o ministro da Saúde, Jens Spahn, nesta quarta-feira. Nos preocupa especialmente a variante encontrada no Reino Unido. Há 2 semanas, esta variante representava pouco menos de 6% das amostras examinadas. Desde então, ela é superior a 20% e mais de 22%, disse o ministro em coletiva de imprensa. E segundo o portal Isto É, aos 99 anos, o príncipe Philip é internado no Reino Unido. Em Londres, o príncipe Philip, 99 anos, marido da rainha Elizabeth II, foi internado no hospital King Edward VII de Londres, na quarta-feira, após um mal-estar, informou o Palácio de Buckingham. Conforme o comunicado, a decisão pela hospitalização foi feita com medidas de precaução sob o pedido do médico pessoal do príncipe e é provável que ele permaneça em tratamento por alguns dias para observação e descanso. Philip se aposentou das funções públicas em 2017 e, desde então, não é visto muito pelos eventos, a não serem fotos da família tradicionais de saídas próximas à residência oficial. E que bom que a rainha, né, tem saúde pelos dois, né? Esperamos Isso que ele mesmo, melhore né? bastante. Beto, olha só essa notícia. Não temos dinheiro. Brasileiros são obrigados a fazer quarentena em hotel no Reino Unido a R$13 mil. Em vigor desde esta segunda-feira, as novas regras estabelecem que passageiros que retornarem ao Reino Unido dos 33 países da chamada lista vermelha, como o Brasil, nos últimos 10 dias são obrigados a fazer quarentena obrigatórias em hotéis a um custo de meras 175
1.750 libras. Estamos muito frustrados porque a conta não vai dar. E não temos dinheiro e não estamos trabalhando por conta da pandemia. Para ser honesta, eu não sei como vamos pagar por isso, diz a brasileira Elaine Araújo, à rede de TV britânica Sky News. Beto, o que você faria se você fosse obrigado a fazer uma quarentena num hotel que custa 1.750 libras por dia? Cobra do governo, que colocou a gente lá, né? Isso mesmo. E segundo o portal da CNN Brasil, nos Estados Unidos, a onda de frio mata 26 pessoas, atrasa a vacinação e deixa milhares sem energia. Uma tempestade extrema de inverno matou pelo menos 26 pessoas nos Estados Unidos, deixou milhões de americanos sem energia elétrica e atrasou a campanha de vacinação contra o coronavírus em algumas regiões. A previsão do tempo prevê que o gelo e as baixas temperaturas podem continuar em alguns estados mais atingidos pela nevasca. É uma faixa de 1,27 centímetros, meia polegada de gelo, que serão possíveis nos próximos 3 dias nas áreas do Texas ao Mississippi e também até em Virgínia, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional. E Beto, olha só, o Japão inicia a vacinação contra a Covid-19 há 5 meses de iniciar os Jogos Olímpicos. Cerca de 40 mil profissionais da linha de frente no combate ao coronavírus serão imunizados na primeira fase da campanha, iniciado ontem, quarta-feira, dia 17. Segundo o calendário divulgado pelo governo, a expectativa é vacinar 50 milhões de habitantes até maio. O Japão iniciou, então, essa campanha de vacinação contra a Covid-19 na manhã de ontem e até o fim de fevereiro eles pretendem imunizar 40 mil profissionais da linha de frente. Esperamos que isso possa acontecer, os Jogos Olímpicos estão quase chegando, estamos em meio à pandemia e os capítulos posteriores desta novela a gente vê com certeza aqui no Conecta News. Acha que vai acontecer a Olimpíada? Olha, Beto, a sua opinião. Acredito que é bem complicado. Não sei se isso vai poder acontecer no andar que está essa carruagem da vacinação. Mas, quem sabe, a gente tem aí uma empresa que consiga insumos, fabrique um monte e a gente consiga vacinar todo mundo. Mesmo assim, vai ter que ter muita restrição, né? Isso mesmo. Agora, falando sobre Israel. Segundo o portal Correio do Povo, com 4 milhões de vacinados, Israel terá, abre aspas, crachá Covid, fecha aspas, para diferenciar acessos. Se você está vacinado, pode entrar. Israel, líder mundial da campanha de imunização contra a Covid-19, iniciou um polêmico projeto de crachá para que apenas as pessoas vacinadas tenham acesso às academias, shows e restaurantes. Nos últimos dias, o gabinete ministerial anunciou um calendário para retirar do país o seu terceiro confinamento desde o início da pandemia, com uma intensa campanha de vacinação que transforma Israel em um pequeno laboratório mundial. E até o momento, 4 milhões de israelenses foram vacinados, 45% da população, dos quais 2,6 milhões receberam a segunda dose, de acordo com os últimos dados do Ministério da Saúde. Esta é a maior taxa de vacinação do mundo, Mona Lisa. Isso mesmo, e a gente espera que essa vacinação seja taxa para todos nós, não somente para os países que estão um pouco mais habilitados, digamos assim, em receber toda essa vacinação, né, Beto? Agora são 8 horas e 45 minutos. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000.
trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Nessa quinta-feira você vai ver um B-Night diferente. Um B-Night abençoado. Porque sabe quem vai estar sentadinho no sofá do B-Night? Ele, que além de padre, é cantor, já lançou 6 CDs e 2 DVDs. Ele é Ezequiel Dal Poço e nos contará a sua história aqui nesse sofá. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Retornamos nesta manhã de quinta-feira, dia 18 de fevereiro de 2021, trazendo informações agora, Beto, sobre o esporte, né? Isso mesmo, Annalise. Agora são 8 horas e 49 minutos, mas antes disso vamos à previsão do tempo. A previsão do tempo para esta quinta-feira é de sol com poucas nuvens. O dia amanheceu com 15 graus e a tarde poderá chegar aos 25 graus. Amanhã você acompanha a previsão do tempo para o final de semana. Neste momento fazem 16 graus aqui em Nova Prata. E as informações do esporte, Monalise, começamos pelo portal Correio do Povo. Lucas Ribeiro vê companheiros preparados para assumir o lugar de Cuesta no Inter. O Inter enfrenta o Flamengo no domingo, podendo fazer história, voltar a ser campeão brasileiro depois de mais de 40 anos. Para isso seja possível, a avaliação do zagueiro Lucas Ribeiro será preciso brigar até o último minuto no confronto direto, que é uma final antecipada. Segundo ele, trata-se de uma partida muito importante que pode decidir o título a favor do Inter. Diz ele, vamos treinar, focar no nosso objetivo e ir para o Rio com o pensamento de brigar até o último minuto, assegurou o jogador. E Beto, olha só que inusitado isso. A seleção brasileira de basquete é proibida de entrar na Colômbia. Eu queria saber o que é que eles fizeram. Vamos ver então. A seleção brasileira de basquete masculina aqui do Brasil, né, seleção brasileira, enfim, disputaria os 2 últimos jogos eliminatórios da FIBA na Colômbia nos próximos dias 21 e 22 de fevereiro. Teve a sua entrada no país vetada por conta da variante brasileira do novo coronavírus. Preocupado com a pandemia da Covid-19, o Ministério da Saúde colombiano decidiu que os passageiros provenientes do Brasil não poderão ingressar no país. A Federação Internacional de Basquete, FIBA, ainda tentou uma liberação apenas para a equipe brasileira, mas teve o seu pedido negado. Pensa só, Beto, você estar preparado para fazer uma competição mundial, ir para a Colômbia lá, fazer seu jogo, mostrar todo o seu trabalho, e é barrado por conta da variante do Covid-19, que, mais uma vez, está atrapalhando a nossa vida, né? Isso mesmo, Annalise. E olha uma notícia boa no esporte. Segundo o portal Correio do Povo,
Michael Jordan doará 54 milhões de reais para construir clínicas médicas em sua cidade natal. Michael Jordan irá doar 10 milhões de dólares, cerca de 54 milhões de reais, para a construção de 2 clínicas médicas em sua cidade natal, Wilmington, que fica no estado da Carolina do Norte. Ampliamente considerado o maior jogador do basquete de todos os tempos, a intenção do ex-jogador é ajudar pessoas carentes que não podem pagar planos de saúde. As clínicas devem ficar prontas no início de 2022. E diz ele que está orgulhoso de mais uma vez fazer parceria com a Nova Health, para expandir o modelo de clínica da família para trazer melhor acesso aos serviços médicos clínicos de minha cidade natal, disse Michael Jordan, Mona Lisa. Michael Legal Jordan isso, né? está orgulhoso de poder fazer essa ação e nós estamos muito orgulhosos de Michael Jordan, né, Beto? Esperamos que mais pessoas possam abraçar essas oportunidades que se tem diante da pandemia e também fora de uma pandemia. Agora são 8 horas e 52 minutos. A Feira da Agricultura Familiar iniciou pequena em Vila Flores. Hoje toma proporções que deixam os produtores felizes. Nós vamos compreender melhor sobre essa iniciativa que proporciona visibilidade aos produtores locais de Vila Flores. Vamos conferir essa matéria. Há pouco mais de 2 anos, a Feira da Agricultura Familiar iniciou aqui no município de Vila Flores. Felizmente, ela vem aumentando suas proporções. E hoje, a gente te apresenta um pouco mais sobre esse espaço que proporciona aos agricultores locais um ambiente para expor os seus produtos. Ela completou esse final de ano 2 anos. Então, é uma feira que começou pequenininha, né? Nós já tínhamos vários agricultores, mas a gente já não tinha toda essa estrutura, né? Surgiu de uma necessidade da gente criar um espaço para colocar os produtos locais. A gente tinha vários agricultores produzindo hortaliças que queriam fornecer para a própria Vila Flores, né? A gente fornecia para outros municípios e aqui em Vila Flores mesmo não tinha um local para a gente adquirir produtos locais, né? E Vila Flores também tem uma característica, né? Nesses últimos anos foram formadas várias agroindústrias. Então, essas agroindústrias já comercializam em vários locais, mas a população local da cidade não tinha um lugar específico para vir encontrar. Tu pode ver que o local aqui, além de ter os produtos, é um local aconchegante, que as pessoas podem conviver, a comunidade pode vir, aproveitar esse espaço e principalmente conhecer quem está produzindo esses alimentos. Né? Então, vai comprar uma verdura, uma hortaliça, está conhecendo quem produz, né? Tá comprando um queijo direto do produtor, né? Então o nosso objetivo é esse, é trazer os produtos daqui, que tem uma qualidade boa, né? E que as pessoas aqui conheçam, né? Interajam, saibam que tem esses produtos todos aqui. A feira começou pequena, como eu falei, não em termos de produtos. A gente sempre teve grande diversidade e um número bom de produtores. Mas o nosso espaço, a gente colocava algumas mesas simples, ele estava sempre mudando de lugar, e quando chovia nós tínhamos que ir para dentro do salão, quando fazia sol a gente tinha que ficar fora. Então, sempre teve essa dificuldade, né? E aí o pessoal mostrou garra, né? Os nossos agricultores, nossos feirantes nunca desistiram, estavam ali. E essa persistência foi mostrando para o povo, né, que a gente merecia um investimento maior. Então começou o investimento dessas casinhas que a gente tem, foi o primeiro momento, né? A definição de um local, fácil acesso, bom para divulgar. E também depois, agora a gente tem já o toldo, né, que é da feira. Então isso ficou um lugar que pode chover, a gente não precisa sair correndo com as caixas para lá e para cá. A gente hoje tem esse local, né?
Então, nós temos 9 participantes da feira hoje. Nós temos 2 agricultores que entregam hortaliças, frutas da época. Tá? Hoje nós temos vinho doce, né? Nós temos milho verde, então é uma época assim que esses produtores eles vão entregando tudo que é do dia. Uma coisa que eu queria colocar, né, é que esses produtores eles tinham alguns produtos só que eles vendiam, né? E com o surgimento da feira eles puderam diversificar a produção deles, né? A gente fez cursos com eles, com tecnologias para usar menos venenos, né? Produtos com mais qualidade, não precisa ter grande quantidade, menos quantidade, mas mais qualidade e diversidade para a nossa feira. Então isso foi uma coisa que cresceu muito nesses 2 anos, né? Quando a gente começou com poucos produtos na hortaliças e agora a gente tem bastante, né? Então são 2 produtores que trabalham nessa área. Aí nós temos as nossas agroindústrias, né? Agroindústrias de ovos, temos a agroindústria de queijo, a agroindústria de massas e congelados, né? Aí já são 3. Nós temos a agroindústria de mel, agroindústrias de biscoitos e bolachas, né? Então são mais 6 agroindústrias ali. E nós temos mais o artesanato local, né? Então é mais uma das casinhas daí dedicadas para o artesanato. Então a gente quer convidar todo mundo, né, que venha prestigiar a nossa feira, né? Nós temos muitos produtos, nós temos um ambiente muito gostoso, né? A nossa feira acontece todas as segundas e quartos sábados do mês, de manhã, das 8h30 às 11h30, das 8 às 11h30, e acontece aqui no lado da paróquia, né, no lado da praça do nosso relógio das flores, né? Nesse ambiente bem gostoso. Nós também temos agora uma inovação que é um sorteio, né? Então a cada data festiva a gente vai sortear uma cesta com produtos da feira, tá? Então a gente convida vocês para virem e participarem, porque todas as feiras vocês vão fazendo cupons e vão colocando na caixinha, e o próximo sorteio será no dia 1º de abril, no dia da feira de Páscoa, que vai ser uma quinta-feira à tarde. E nós vamos ter nesse dia também, então, a Feira do Peixe. Eu comecei já quando começou a feira, bem no começo mesmo, já faz 2 anos e alguma coisa já. E aí assim que surgiu a ideia de fazer a feira, eu já comecei a participar também. Eu trabalho no ramo de hortaliça, não é orgânico nem ecológico, são produtos convencionais. Assim, a gente usa alguns produtos agrotóxicos, mas assim, se mesmo precisa, né? Senão não é usado. Então é um produto um pouco diferenciado. E aí então eu tenho moranga japonesa, eu tenho aqueles mugango, eu tenho pimentão, brócolis, couve, repolho. Tem uma área bastante diversificada. É bem bom de vir expor aqui. O pessoal gosta também dos produtos, eu gosto de vir aqui. A gente está se surpreendendo, até porque cada vez tem mais gente que está vindo. Tem pessoal de fora, das cidades vizinhas, que vem buscar produtos nossos aqui. E tem os turistas também, que às vezes eles estão por aí e eles vêm nos visitar aqui. Então eu convido para vir visitar a minha banca aqui, a banca dos outros colegas também. No 2º e no 4º sábado de cada mês que a gente está aí. Passar por aí, tiver interesse, venha nos visitar, venha conhecer o que nós temos para oferecer para o pessoal. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano.
André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para a sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Abadá Capoeira apresenta quarto curso de aperfeiçoamento técnico em capoeira, ministrado pelo mestrando Pretinho, de 19 a 21 de fevereiro, na BEM de Nova Prata. Entre em contato pelo fone 54 99161 5531. Organização Graduado Guepardo e apoio Conecta Mais TV. É muito nossa. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Muito bacana a última reportagem que conferimos sobre a Feira da Agricultura Familiar no município de Vila Flores. Se você ainda não conhece, a cada 15 dias ela acontece. Então, aconteceu no último sábado, daqui 15 dias ela voltará a acontecer. Beto, o que temos agora? Vamos à previsão do tempo. A previsão do tempo para esta quinta-feira é de sol com poucas nuvens. O dia amanheceu com 15 graus e à tarde poderá chegar aos 25 graus. E amanhã você acompanha a previsão do tempo para o final de semana. Neste momento fazem 18 graus aqui em Nova Prata. E agora nós vamos aos boletins epidemiológicos da nossa região. E começamos por Nova Prata. Nova Prata, casos ativos são 81. Casos novos são 40 casos novos. Casos confirmados em UTI 1, óbitos confirmados foram 17. Pela cidade de Fagundes Varela, casos ativos 25, em isolamento 27, hospitalizados 1, óbitos foram 2. Pela cidade de Cotiporã, pacientes ativos 10, pacientes curados 315, óbitos foram 1, casos confirmados 326. E cotiporanenses sobre monitoramento 20 pessoas. Pela cidade de Nova Bassano, casos ativos 32, casos negativos 1.366.
Hospitalizados 4, óbitos foram 8, casos em isolamento e monitorados 133. Pela cidade de Veranópolis, casos ativos 50, óbitos 15, hospitalizados 4, em outros hospitais nenhum. Pela cidade de Paraí, casos confirmados 731, curados 688, internações 1, óbitos 6 e em monitoramento 75 pessoas. Pela cidade de Nova Araçá, casos ativos 8, hospitalizados 1, casos isolados 19 e óbitos, Monalise, foram 4 óbitos. Pois é, a gente nota aí uma crescente e uma decrescente também na nossa região. A gente espera que esses casos possam vir a diminuir cada vez mais, né, Beto? Isso mesmo, Monalise. Agora são 9h07. Você sabe o que é meliponário? A nossa equipe foi até o meliponário Flor de Laranjeira, aqui em Nova Prata, para entender melhor sobre esta prática. Vamos conferir essa doce matéria agora. Você já ouviu falar em meliponicultura? Não? Então, nesta reportagem, o Jair e a Betânia, aqui do município de Nova Prata, do Meliponário Flor de Laranjeira, contam um pouco mais sobre essa novidade, digamos assim, aqui do nosso município. Esse casal conta um pouco sobre essas abelhas sem ferrão e como é que elas sobrevivem. Meliponário é um conjunto é uma coleção de abelhas sem ferrão, certo? E a sua criação se chama de meliponicultura, certo? Hoje no Brasil são cerca de 300 espécies catalogadas de abelhas sem ferrão e no Rio Grande do Sul 24 espécies, né? Elas estão nessa região, nessa quantidade menor que no Brasil devido ao clima, né? Então são temperaturas mais extremas, né? No inverno bem rigoroso, no verão nem tanto, né? Então por isso tem menos abelhas. A gente sempre, desde pequeno, a gente ouviu falar da abelha mirim, que era mais popularmente conhecida, né? Mas com o passar dos anos a gente vai ouvindo um pouquinho mais e sabendo um pouquinho mais das abelhas. Há 7 anos atrás um vizinho estava de mudança, né? E eu sabia que ele tinha 3 enxames de abelha jataí, que são sem ferrão. E imaginei que não fosse levar junto e busquei com ele se ele tinha interesse em vender as abelhas, né, os enxames, e adquiri dele esses 3 enxames, né. Então hoje a gente são 7 espécies de abelhas, são 30 colmeias hoje, 30 caixas, né. Cada abelha na natureza ela busca uma condição de vida para ela, busca uma estrutura na árvore, busca um oco diferente, ela vai atrás de uma floração diferente. Então, de certa maneira, também a caixa tem que ter algumas características que aproximam ela da vida na natureza, né? Então, hoje, a espessura da madeira, a caixa com divisórias, a caixa que tenha um acesso para a lixeira dela, que também é importante. Tudo isso tem que ter, cada espécie, uma característica diferente na caixa. Todas elas, seja com ferrão, seja sem ferrão, em certa época do ano elas dividem do enxame-mãe na natureza, assim, né? E buscam uma nova morada. Parte fica na casa no enxame-mãe e outra parte se fala que é enxamear, né? Então ela vai em busca de uma nova morada, né? Para formar uma nova colônia, com uma nova abelha rainha, para formar a sua família, né? Então, assim, ó, quando começa esse período em setembro, a gente distribui na natureza iscas, que a gente fala, né, com o feromônio daquela abelha desejada, e você coloca em um ambiente que você acha que seja próximo ao que ela vai buscar, com características, né, numa árvore, na floresta, e daí, se tiver sucesso, né,
Depois de 2, 3 meses que a abelha está estabelecida nessa isca, você traz para casa e coloca numa caixa apropriada para ela. Nós temos hoje, então, são 7 espécies em casa. A abelha jataí, que é a mais abundante hoje na região, tá? Que mais se adapta melhor na região. Nós temos a mandaçaia, que é uma abelha muito bonita, uma abelha grande, porém totalmente dócil, né? Nós temos a canudo, que é uma abelha um pouquinho mais agressiva, mas ela não tem ferrão, ela dá pequenas mordiscadas, ela se enrola no cabelo, ela defende a casa dela, né? Nós temos também a abelha mirim, temos 3 espécies da abelha mirim, temos a mirim guaçu, a mirim droiana, a mirim negripsis, temos a abelha iraí. Flor de laranjeira, a gente buscou esse nome porque achou que nós temos em casa e na vizinhança bastante árvores frutíferas de laranjeira, né? Bergamoteira, lima, várias frutas cítricas na vizinhança, né? E quando é época de floração é muito requisitado pelas abelhas, você vê muita abelha, né? Então, por que não usar um nome que tem a ver com a chegada delas na natureza? A apicultura é mais conhecida, né? Porque a apicultura trata da abelha apis, né? Que é a abelha mais abundante na região, no Brasil. A abelha apis hoje ela não é nativa do Brasil, é uma abelha trazida com a imigração, seja europeia, seja africana, ela veio junto. É uma abelha que produz muito mel, né? Ela produz cerca de 20 quilos por colmeia, mais ou menos, ao passo que a abelha sem ferrão, as mais abundantes produzem 2 quilos, né, de mel, senão é para sua subsistência apenas, é muito pouco mesmo. As abelhas na natureza têm um papel essencial, tá? Sem elas, muitos frutos não existiriam, tá? Dependem sempre da polinização, e se não há polinização por parte das abelhas, muitos alimentos deixam de existir. Então, o mel é bom ter ele, mas se você não tem a polinização, os alimentos também não existem. Hoje, cada dia mais é usado defensivos agrícolas, existe desmatamento, o que acontece é que acaba matando silenciosamente muitas abelhas. Deixam de existir, de fato, pela mortandade devido a agrotóxicos, a defensivos, a pulverização em geral, tá? Então, tem os dois lados, tem o lado que tem que produzir alimento, mas tem o lado que tem os responsáveis pela polinização que acabam sofrendo com isso. Das abelhas nativas sem ferrão, como é conhecido, é muito especial. Ele tem características de sabor, de aroma, ele é mais líquido, ele tem entre 30% e 40% de umidade, o que deixa ele mais suscetível a azedar, né? Então ele deve sempre ser preservado em refrigeração. O que dá essas características a esse mel é a espécie de abelha envolvida na produção dele, as flores que elas visitam, elas depende muito da flor de cada estação que elas têm disponível para coletar o pólen. Isso dá essas características a esse mel. Os nossos antepassados usavam muito o mel, eles chamavam de mel de abelha mirim, popularmente, né? Bem amplo, assim também as abelhas nativas eles chamavam de abelha mirim. Hoje, graças aos biólogos que estão sempre estudando, a gente já consegue ter essas abelhas catalogadas por nome, por espécie, por características. Então a gente já consegue entender um pouco mais o comportamento delas, saber as flores que elas gostam. Quanto aos benefícios também, existem muitos estudos hoje que constatam que os nossos imigrantes, os nossos colonizadores estavam corretos. É um mel com propriedades antibióticas,
antibactericidas, entre outras, muitos benefícios para a saúde. Ele é muito usado para combater gripes ou tratar mesmo gripes, resfriados, até mesmo para elevar a imunidade. Eu acho que é uma das principais características do uso desse mel. Cabe salientar que é sempre um mel que tem que ser consumido, não aquecer esse mel, sempre in natura. No momento que você aquece, seja o mel da apis ou seja o mel das nossas abelhas sem ferrão, ele perde propriedades. Isso faz com que deixe ele mais pobre, que ele traga menos benefícios para a nossa saúde. Então sempre usar ele in natura, nunca aquecer esse mel. Quanto ao mel cristalizado, é comum, vamos dizer assim, que ele cristalize, não tem nada de errado nisso. Não é porque ele cristalizou que você vai deixar de usar, ou você vai aquecer esse mel. Não aqueça o mel. Você deve usar ele in natura, cristalizado mesmo, ele está bom e assim ele deve ser consumido. No momento que você aquecer esse mel, ele perde propriedades para a saúde, então isso não é legal, não é bom que isso aconteça. O nosso foco sempre foi a criação das abelhas, da melhor maneira possível, a preservação das espécies. O mel que nós colhemos ainda, ele sempre foi para nosso consumo e para consumo dos amigos, de pessoas próximas da família. Mas por que não comercializar esse mel que é tão importante para a saúde, que é tão benéfico, que tem tantas coisas boas? Então a gente tem uma produção que é artesanal, limitada em função da quantidade da produção ser muito pequena. E quem quiser conhecer, quem quiser adquirir, é só entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. Lá vocês vão encontrar os nossos telefones para contato. E quem quiser conhecer também o nosso meliponário, é só também entrar em contato com nós, não tem problema nenhum. São todas abelhas dóceis, nenhuma vai ferroar ninguém, até porque elas não têm ferrão. Então a gente está de portas abertas para receber todo mundo, crianças, quem quiser conhecer. É sempre muito bem-vindo. Embora o nome meliponário para muitos possa parecer uma coisa nova, diferente, né? A meliponicultura é muito comum na região, no estado, no Brasil todo, tá sendo bem divulgada recentemente pelas televisões, pelos telejornais, então acho que é bem importante. Uma coisa que eu quero destacar é que assim, embora nós hoje estamos aparecendo na Conecta Mais, são inúmeras pessoas hoje que fazem isso como são meliponicultores ou é apenas por um hobby, gostam do que fazem, tá? E são pessoas muito unidas, tá? Então hoje há uma troca constante de informações, de experiências, são grupos de WhatsApp, são amigos na cidade. A gente tem muito a agradecer a essas pessoas que ao longo desses 7 anos foram nos alimentando de informações importantes para nós poder ter nosso meliponário. Então quem tiver interesse em também vir buscar um pouco de conhecimento com a gente é bem-vindo sempre, tá? A gente não é especialista em nada, né? Muito menos em meliponários, né? Então quem quiser conhecer ou ver como funciona uma colmeia, só nos comunicar, é bem-vindo sempre. É isso aí, a gente agradece o pessoal do Meliponário Flor de Laranjeira que nos recebeu, nos acolheu muito bem, carinhosamente no seu espaço e sucesso a todos. Gostaríamos de deixar o nosso bom dia aos telespectadores que nos acompanham. Maria Dolores Zilli, bom dia. José Luiz Teles Paim, Carmen Corso, muito obrigado por estarem conosco nesta manhã de quinta-feira. Isso mesmo, Annalise. Agora são 9h21. E nós seguimos com as nossas informações, agora falando sobre política e atualidade. Segundo o portal Jornal de Brasília,
O governo admite ao STF a paralisia da reforma agrária. A cúpula do INCRA, órgão federal de reforma agrária, informou ao Supremo Tribunal Federal que o governo de Jair Bolsonaro, sem partidos, zerou a edição de decretos de desapropriação da reforma agrária e fez a menor aquisição de terras com essa finalidade desde 1995, o ano mais antigo usado na comparação. E, além disso, nunca houve orçamento tão baixo para aquisição de terras, levando em conta que um dos gráficos apresentados com dados referentes ao período de 2011 a 2020. E sobre Bolsonaro, ainda houve menos famílias assentadas que os 2 anos de Michel Temer, e bem menos assentamentos do que nos governos Fernando Henrique, Lula e Dilma. E, Beto, olha só, o Oeste está em colapso. Hospitais da região fazem apelo à população. Devido à situação de colapso do Oeste de Santa Catarina, os hospitais da região se manifestam através de notas nas redes sociais para informar e conscientizar a população a respeito da real situação de ocupação dos leitos. Além disso, as prefeituras municipais iniciaram campanhas mais incisivas de conscientização, utilizando fotos, vídeos e depoimentos dentro dos hospitais. E segundo o portal Metrópolis, o Ministério da Saúde contrata 54 milhões de doses da vacina do Butantan. O Ministério da Saúde afirmou o contrato da compra de 54 milhões de doses de vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. O documento assinado entre as duas entidades na noite da segunda-feira. O contrato assinado se refere à promessa do Ministério da Saúde em adquirir mais imunizante feito no fim do mês passado. No entanto, o governo federal postergou a assinatura, fazendo com que o Butantan cogitasse negociar diretamente com os estados. E segundo o secretário executivo da pasta, Elcio Franco, o Ministério tinha a opção de comprar essa remessa adicional do Coronavac até 30 de maio, como estava previsto no acordo de assinaturas do Butantan em janeiro, para garantir 46 milhões de doses, que além de confirmadas, começaram a ser entregues em 18 de janeiro. E preferiram adiantar a confirmação para terem logo essas 54 milhões de doses, Monalise. E, Beto, Santa Catarina nos surpreende, né? A Operação Horse prende empresário que vendia carne de cavalo como bovina. O estabelecimento comercial também vendia carne de javali como se fosse suína. Olha que bacana. A Polícia Civil de Santa Catarina cumpriu, na terça-feira, dia 16, a prisão preventiva do proprietário de uma casa de carnes da cidade de Tubarão, além de interditar o estabelecimento. O comércio investigado pela Operação Horse é acusado de vender carne fraudada. No açougue eram vendidos carnes de cavalo e de javali como se fossem, respectivamente, bovina e suína. A esposa do empresário, sócia proprietário do estabelecimento, foi impedida pela 2ª Vara Criminal de exercer a sua atividade. E essa que está bombando pelo país. Segundo o portal Correio do Povo, de forma unânime, o STF mantém a prisão do deputado Daniel Silveira. Por unanimidade, com 11 votos, o Supremo Tribunal Federal, STF, manteve ontem, quarta-feira, a prisão do deputado Daniel Silveira. Agora, a Câmara dos Deputados irá decidir de que forma dará andamento ao caso. A Casa tem 45 dias para analisar a questão depois de receber o processo da mesa diretora. A prisão em flagrante do parlamentar do PSL foi determinada na noite de terça-feira pelo ministro Alexandre Moraes, após Silveira fazer um vídeo com ataques aos ministros da corte, enquanto aliados do deputado bolsonarista caracterizaram a prisão como absurda. Parlamentares da oposição e o governo cobram a cassação do seu mandato. E no vídeo, Silveira fez apologia ao ato institucional AI-5, o instrumento mais rígido da repressão militar durante a ditadura. A advogada do deputado, Tainara Prado, contestou a prisão em flagrante e ao afirmar que o ato viola a imunidade e a liberdade de expressão do parlamentar. Essa notícia está dando o que falar, né? Vamos ver o que vai acontecer com o deputado. O homem, então, leva a multa de R$10 mil após cortar casca de árvore em extinção para curar cachaça. A Polícia Ambiental do Paraná multou em R$10 mil um homem que usou um pedaço do tronco de uma árvore em extinção
para preparar uma pinga em Tapejara, Paraná. De acordo com a corporação, câmeras de segurança flagraram a movimentação do homem e mais 2 amigos no terreno, onde a amburana está plantada. Segundo o G1, as sementes de amburana são usadas como remédio para aliviar dores e cascas para preparar bebidas alcoólicas. A árvore ela é só tombada como um patrimônio imaterial do município. Como a espécie corre risco de extinção, as sementes só podem ser colhidas quando caem no chão e qualquer tipo de corte é proibido. Eu não conhecia essa árvore, amburana. Amburana, nunca tinha ouvido falar. Imagina se ela é tombada como um patrimônio municipal e a pessoa vai lá para curar a cachaça, corta um pedacinho dela aí da casca e é isso aí. Vamos curar uma cachaçinha. É isso aí. E olha essa, Manalice, segundo o portal da CNN Brasil, abre aspas, cachorros azuis, fecha aspas, são resgatados perto da fábrica de vidro desativada na Rússia. 7 cães com a pelagem de tons azuis foram recolhidos perto da fábrica de produção de vidro abandonada em uma cidade a quase 400 quilômetros de Moscou, na Rússia. A cor anormal do pelo dos animais chamou a atenção dos moradores locais, que acionaram as autoridades. Os cachorros foram levados a um hospital veterinário para serem examinados. Segundo os especialistas, o resultado dos exames dos 7 animais foi normal. Acredita-se que os cachorros têm tido contato com restos de um produto químico. 2 dos animais já foram adotados por moradores da região. Você gostaria de ter um cachorrinho azul, Mona? Eu gostaria. Achei a coisa mais bonitinha esse cachorro. Pensa que diferenciado a gente poder ter um cachorro azul em casa. Isso é bem bacana. Beto, para finalizar então, o meteorito vira remédio na Indonésia. No final de janeiro, um meteorito de cerca de 25 centímetros de extensão e 2 quilos caiu em um vilarejo localizado em Lampung, uma província da Indonésia. O meteorito, segundo relatos, teve um som alto parecido com uma explosão e um brilho no céu, consequência da entrada do objeto na nossa atmosfera. O meteorito, então, foi encontrado por moradores enquanto ainda estava quente e brilhante, de modo que eles o recolheram e colocaram na água fria. Depois, essa mesma água foi utilizada por moradores para encher garrafas que foram levadas para suas casas, tanto para eles beber quanto para molhar o corpo, porque acreditavam que isso poderia prevenir e curar doenças. Rony, de 23 anos, é um residente do vilarejo e conta tudo o que aconteceu. Relata para os seus vizinhos que todo mundo estava caminhando, pegando suas garrafas PETs cheias do elixir. E eles acreditam que a pedra é mágica e que a água possa sim trazer bênçãos, sorte, o que faz bem para a sua saúde. A aposta nas propriedades curativas dessa rocha veio, na verdade, de uma coincidência aliada às crenças locais, Beto. É sempre assim, né, Monalisa? Esse negócio de crença é muito interessante. Com certeza, muito bacana mesmo. E Beto, hoje a gente finaliza então o nosso Conecta News, lembrando que a gente retorna amanhã, né? Isso mesmo. Agora são 9 horas e 29 minutos. O Conecta News volta amanhã, sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia e até lá.